Boa noite. Hoje, no nosso Papo Rock, a convidada é uma gigante do rock nacional, apesar de ser 1,64 m de altura. Maria Jussá, a visionária que nos anos 1980 esteve à frente do Circo Voador, um espaço para que os jovens daquela época pudessem realizar o sonho de ter suas próprias bandas de música. Meninos influenciados por grupos estrangeiros que já tinham ganhado o mundo. Maria Jussá deu voz a uma geração que vivia o fim da ditadura e estava doida para se expressar. Todos podiam tocar embaixo da tenda da Maria Jussá. Foi lá que podíamos escutar o som da Blitz, dos Paralamas do Sucesso, da Legião Urbana, do Biquíni Cavadão, do Barão Vermelho e muitos outros que nos fizeram tão felizes. Uma geração de músicos que trouxe para o Brasil uma grande diversidade artística. Aliás, muitos deles vão se apresentar no Festival Rock Brasil 40 anos, que começa no dia 6 de outubro agora, aqui no CCBB do Rio, seguindo todos os protocolos de segurança. Boa noite, Jussá. Boa noite, Ana Cláudia. Tudo bom? Maravilha, né? Eu estou me sentindo assim, sabe? Uma personalidade. Mas você é uma personalidade, imagina. Mas olha, pois é, você sabe como é que começou o rock, essa história do rock? Primeiro que eu gosto de coisas desestruturantes, né? A gente conversou Isso é que eu quero que você fale. Me conta sobre essa... eu quero que você fale também do início do circo, mas me fala essa ideia. Então, eu gosto de coisas desestruturantes. Eu gosto das coisas meio caóticas, que ainda não têm forma, que elas podem assumir qualquer forma, qualquer dimensão, que possam ser interpretadas de várias maneiras, que podem influenciar e desconstruir coisas que eu sempre faço a coisa a partir do mundo que eu imagino que seja bom, né? E que eu gostaria que todo mundo vivesse nesse mundo não tão blocado, sabe? Não tão desigual, tão careta, tão chato, tão limitado, assim. Então, eu já gosto disso. E acho que o rock traz isso um pouco, que a música... Assim, quando você ouve Hendrix, quando você vê a cena do Hendrix queimando a guitarra, quando você ouve Santana, por mais que você esteja cansada, irritada, com raiva do marido que está do seu lado, dos filhos, com raiva do vizinho, esse som coloca você numa caminhada, entendeu? Que não é nada disso que está ao seu redor, sai fora disso. Um outro patamar. Vamos embora, sai fora disso, está ruim isso, sai disso. Então, eu acho que o rock traz isso, porque tem umas outras coisas, né? O samba tem uma coisa alegre, ou então um pouco queixosa, né? A MPB tem aquela poesia clássica, estruturada, bonita, tudo bonito, instrumental, jazz, todas as músicas, todas as estéticas são bonitas. Mas eu acho que o rock é assim, desafiante, entendeu? E tem aquele pé na marginalidade, que também é uma coisa que eu gosto muito. Que não é marginalidade bandida, é marginal da margem, né? É um marginal fora da sociedade. Claro. Um marginal não social. É o marginal social, mas que está achando pouco. Sei, que está querendo outras coisas. Quer mais. E também não está se conformando com os ditos, né? Com as conformidades que não fazem parte, eu acho que não faz parte de ninguém, né? Porque é um sistema que é montado de cima para baixo, não faz parte do desejo de ninguém, a não ser dos que estão em cima. Claro. Né? Então, e os que estão embaixo estão aqui para quê? Para desestruturar aqueles que estão em cima. Então, você é a formiguinha, né, Maria Jussá, que desestrutura todo mundo. Esse tipo de desafio é do que eu gosto. Então, assim, o rock, por acaso, não tão assim inesperado, ele surgiu de um momento que era necessário a desestruturação, porque vinha de um período horroroso, né, de ditadura, onde as liberdades não existiam e onde a violência era encoberta, a corrupção era normal e tal. Nesse momento, no Brasil, que não foi nem um momento brasileiro, foi um momento de toda a América Latina, né, onde todos os governos foram desmontados e tudo. Tudo era muito organizado de maneira a atender esse tipo de estrutura. Então, as gravadoras agiam dessa forma.
os veículos de comunicação, rádio, televisão, jornal, todos eram ali... tinham que ser enquadrados, estavam né? enquadrados dentro daqueles limites, né? Mas a cabeça das pessoas não é assim, não funciona assim. As pessoas não estavam enquadradas, especialmente a juventude, que estava já num ponto de explosão evidente, entendeu? Então, eu comecei a perceber, porque trabalhava em rádio, trabalhei Isso é na que eu Rádio quero saber, Cidade, da onde surgiu a Maria Jussá do Circo Voador? Eu acho que a maioria das pessoas sabem, mas eu acho que é bom sempre relembrar. De onde não, surgiu? eu estava imediatamente antes do Circo Voador, eu sempre trabalhei no Jornal Brasil muitos anos, 18 anos. Mas sempre assim, tá muito chato, vou embora. Aí, não, volta, aí, então volta, então vou voltar. Então, vamos lançar quadrinhos, vamos lançar a revista não sei o quê. Eu sempre gostei das coisas das mudanças, propostas de novos projetos do trabalho, seja ele qual fosse, até na quitanda, não interessa. De fato, eu fui para a Rádio Cidade. E a Rádio Cidade, naquele momento, também veio como modelo de rádio que era totalmente diferente, né? Ela veio com uma coisa de o programador ser também o locutor, ser o apresentador, ser o entrevistador, ser o DJ. As pessoas finalmente abriram os canais todos para a cidade, a Rádio Cidade. Eu pensei em estruturar, fui convidada para ir para a rádio, estava no jornal. E eu falei, mas essa rádio também, esse modelinho, já está modelinho, né? E o que as pessoas pensam disso? Que rádio que elas querem? Se ela é da cidade, ela tem que ser da cidade, a cidade tem que tomar rádio, né? E aí eu comecei a fazer, criei um projeto, dentro do projeto, que era um projeto de promoção, de ligar a rádio na respiração, no desejo, no movimento da cidade, das pessoas. Então, eu criei, na verdade, um departamento marginal. Porque dentro daquela tradição toda da rádio. Tinha que atender as gravadoras. E aí a gente fazia o quê, cara? Os caras vinham com aquele negócio de... Como é que chama mesmo, hein? Jabá? De jabá. E as gravadoras davam jabá, não sei para quê. Jabá são presentes que dão para... Cativantes. Cativantes quando não são propinas, entendeu? Mas hoje que era proibido, né? Era proibido. Não, porque não eram só presentes, né? Era um adestramento e negociações que tinham que ser... executadas daquela maneira que havia combinações, né? Combinações. Então, o que o Rio de Janeiro era? Eu comecei a lidar com a rua. Não, vamos fazer corrida de rua na beira da praia, porque é uma praia linda, cidade linda. Não, vamos andar de bicicleta. Não, voo livre, skate, surf, todas essas coisas. Aí, favela, vamos para a favela. Entendeu? Vamos falar com as pessoas das comunidades. Aí, eu em Niterói, por exemplo, devia ter uns 20 repórteres, porque eu criei uma rede de orelhão. As pessoas diziam, a ponte está... tá ventando muito na ponte, está engarrafado, está em não sei o quê. Ele tinha tinha na Barra, tinha na Rocinha, tinha na Mineira, era tinha muito forte, nos né? Prazeres. Sempre foi muito forte. Tinha nos lugares onde tinha gente pulsando. Entendeu? Então, e aí isso criou uma conexão entre a rádio e a cidade. Os jovens, né, Jussá? Claro, sempre, sempre. Aí, criou um calendário de eventos. E aí eu comecei a coordenar a Rádio Cidade do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. Tudo ao mesmo tempo. Cada uma cidade com uma respiração diferente. E aí era uma loucura, porque eu precisava de ter muita gente me ajudando realmente, espontaneamente. Né? Porque, claro, nossa equipe devia ter umas 4 pessoas. Você precisa ter uma rede de apoio da população. Claro, né? E daquela rede que vai falar realmente o que ela quer. Não o que está estabelecido, que é para ela, né? Essa rede, então, todos os eventos que eu fazia, no final, tinha um concerto, um show. Então, eu fiz o Celso Blues Boy, Sangue da Cidade, Blitz, Lobão, tudo antes de fazer o circo. Lulu. O Lulu já era um cara, porque vinha do Vima, né, que já era um grupo excepcional e tal, não sei o quê. Mas tinha também as gravadoras que queriam colocar os contratados delas, mas não tinham
entrada para negociar com a gente, porque a gente queria fazer o que estava na rua, Claro. que as gravadoras não tinham assumido e nem a rádio tocava. Foi Eu fui numa período e contramão, outro, né? eu fui numa contramão, mas foi uma contramão que expandiu, né, a penetração da rádio de forma visceral. Luiz Antônio, nessa época, Luiz Antônio Melo, também trabalhava no JB. Que foi fundador da Fluminense. Fluminense. Você trabalhou na Fluminense? Não, só eu trabalhei, né? Trabalhei para a Fluminense. Trabalhou de graça. Mas o Luiz para a Antônio também trabalhou para mim. Então, porque o Luiz Antônio dizia assim que a rádio Fluminense era a rádio do circo voador. A gente tinha uma leitura assim, o circo materializava a rádio. Isso. Entendeu? A rádio, o circo materializava. Isso aqui é verdade, existe, está no palco, entendeu? E a rádio amplificava o circo em ondas sonoras que atravessavam outras fronteiras que fisicamente o circo não podia atravessar. Então, realmente, era uma soma de ganhos entre a junção do circo com a Rádio Fluminense, que a gente não conseguia se descolar, porque era tão real que não dava para se descolar, entendeu? O Luiz Antônio recebia os materiais dele em fita cassete e eu também. E quando a minha casa era um porão. A minha casa de tudo, não tinha, a porta não tinha chave, eu morava no Horto. E as bandas iam levar os materiais lá. E aí, eu não sei, a coisa foi se expandindo de tal modo incontrolável que, às vezes, as pessoas entravam lá em casa, saíam e eu nem via. Você me contou que um dia chegou em casa e encontrou o Renato Russo? Não, Renato. Não era o Renato Russo? Não. Foi o Melodia que aconteceu isso comigo. E eu fiquei com medo do Melodia, porque eu nem vi que era o Melodia. Eu vi uns 4 homens, assim, a casa estava vazia. Eu não estava em casa. Mas como não tinha chave, quem que chegava... As pessoas entravam. Entravam, as portas estavam abertas, elas entravam. E aí eu tomei um susto, liguei para o meu ex-marido, Sérgio Pel. Eu falei, cara, tem 4 homens lá dentro de casa, acho que a gente está sendo assaltado. Aí quando você entrou, quem era? Aí ele entrou, quando ele viu Melodia, ele caiu, com a Melodia, a Jussá está com medo de você. Cara, eu levei porque a Melodia era um finíssimo, né? Um cavalheiro, uma coisa, uma pérola, realmente. Era uma pessoa negra, sofisticadíssima. E aí, Melodia, mas ele também era muito divertido. E aí ele tirava uma onda comigo e falava, aí, já perdeu medo de mim? Agora? E assim, enfim, o rock começou a entrar. A minha vontade sempre foi essa de provocar a cidade. Tumulto, né? Provocar esse tumulto. Confusão, sabe? Fazer com que as pessoas pensem. Balbúrdia, né? Mesmo. Pensa que a gente pode mudar se a gente quiser e tal. Então, disso, quando o Circo Voador surgiu, a Rádio Cidade também tinha uma força, uma expressão muito grande. Muito grande. E aí a gente promovia o Asdrubal, né? A gente promovia, mesmo que a rádio não tocasse alguns artistas, mas o Jornal do Brasil dava apoio e a rádio noticiava. Eu criava, na minha área, a gente criava muitos textos para a Rádio Cidade de artistas que não tocavam lá. Bom, chegou um momento que essa rádio resolveu me enquadrar. E eu comecei a ter confrontos e colisões, assim, não com a direção, mas com a operação técnica, os caras que eram importantíssimos para a rádio, que eram os coordenadores e tal, tanto do musical quanto o coordenador geral, que continuaram meus amigos, mas naquele momento eu falei, chega. Estou indo. Fiz o circo no Arpoador, me acabei de divulgar o circo nos 5 estados e ficava provocando, vocês precisam fazer alguma coisa igual, rebelem-se na sua cidade, façam alguma coisa, abra a sua casa, faz um show, sei lá, na varanda da casa da sua avó, entendeu? Faz qualquer coisa, mas faz isso, é possível a gente ter um palco como o Circo Voador, o Circo Voador está dentro de todo mundo. Todo mundo pode fazer um circo voador na sua cidade. Aí fiquei naquela história com o circo voador e ia para o Arpoador, porque morava
no Jardim Botânico, era perto, ia de bicicleta todo dia, e voltava do Arpoador e tal. E aí, quando eu resolvi sair da Rádio Cidade, o Márcio Calvão, perfeito, mas foi o Márcio que me chamou. Eu fui lá, me chamou. Aí fui lá e ele, pô, você não quer fazer um programa no circo? Eu falei, quero. Aí ele, quer fazer rock? Porque ele via. Eu falei, quero. Ele falou, então tá. Eu falei, então tá, então vou começar agora. E qual foi a primeira banda, Jussá? No circo, a primeira banda, o primeiro foi a Blitz, né? A Blitz que fez a abertura do circo. Agora, depois eu acho que foi a Blitz que já tinha o Lobão ainda, tinha toda a galera. Foi bem no início. Foi bem no início. Depois já foi as pessoas que eu trabalhava, que eu via mais. Então, assim, logo de cara, Celso, Sangue da Cidade. Mas em seguida, mas muito em seguida, eu conheci o Barão, né? A galera toda, quem ia lá para casa, né? Então, reunião lá em casa com Jamari França, com Ezequiel Neves. Você misturou jornalismo com produção, tudo. Misturou tudo. Me interessavam as pessoas, não o que elas... Né, o que elas faziam. O que elas faziam. O que elas faziam era muito importante, mas os limites dela para fazer, para impedir elas de participar dessa discussão da vida da cidade, da vida da nossa vida, né? Então, as pessoas mais assim, nessa coisa de ser lá em casa, as reuniões aconteciam e a programação acontecia ali, entendeu? Era muita fita e eu não me lembro, assim, na cronologia eu não me lembro, mas o Barão lançou o Barão logo. Tem até aqui, ó, um cartaz do Barão vermelho, gente, maravilhoso, da época do circo. Olha, tá dando para... Todo dia uma programação, né, no circo. Olha... Sexta era uma coisa, sábado continua assim, isso é um trabalho monumental. Né? É muito mais fácil você programar um fim de semana inteiro. Com uma pessoa só, né? Nossa, o Barão era uma festa no circo, era impressionante. Todo show do Barão era uma festa. Era? Era uma festa, as pessoas não iam embora. Todo mundo ficava bebendo, fazendo tudo que tinha vontade, né? Porque o território do circo é um território livre, claro. E a nossa fala, não entra, porque se entrar vai achar, entendeu? Não procura confusão. Tá tão bom aqui, tá tão boa a sua vida. Fica aí que a gente fica aqui, a gente se garante. Não vai te dar problema e você também não vai dar pra gente. Então sempre teve um acordo, porque também em todos os segmentos, em todos os coletivos, em todos os grupos, as pessoas são pessoas. Quer dizer, por mais que você seja só um policial, tudo bem, você é um policial. E quando você vai para a cama, você é o quê, entendeu? Claro. E quando você está bebendo uma cerveja e fumando um baseado escondido da tua mulher, ou então lá do comandante do teu quartel, você é o quê? Né? Eu tive uma situação que eu falei assim... o chefe da segurança chegou para mim, a gente não chama no circo segurança, chama apoio. E essas pessoas que estão lá, elas estão lá para proteger o nosso público, nossos artistas, nossos funcionários. Porque a pessoa vai para o circo para ficar bem, para ficar alegre, né? para encontrar pessoas. Beber, não beber, não tem problema, ser do jeito que é, e tudo bem. E todo mundo se aceita, né? O circo tem isso, tem né? Isso. Que todo mundo se aceita, independentemente. Você pode ir para lá sozinho, porque você não vai ficar sozinho nunca, entendeu? Não, primeiro sentou, pediu uma cerveja, já tem outro que uma lata de cerveja que também é ali do lado, já vai se chegando e outras coisas. Bom, aí eu estou assim, falando, cara, uma pessoa, uma menina. As meninas do circo são casa à parte, são danadas. Aí as meninas falaram, pô, Maria Jussá, pegou um negocinho meu, não vou dizer. Pegou um negocinho meu. E aí o chefe do apoio chegou na sala da produção, que eu estava nessa noite, e ele chegou com uma outra pessoa, um outro rapaz mais novo. Esse cara devia ter ali uns 30 e poucos anos, e quem estava com ele também tinha em torno dos 32, 33. Eu falei, por que você pegou o negocinho da mão da menina? Aí ele,
Não, eu falei, você sabe que não é para fazer isso? Se acontecer alguma coisa, a pessoa vai se responsabilizar pela atitude dela. Nós não somos policiais. A gente vai chamar, se for a polícia, problema da pessoa que está Fazendo um ato ilegal. Então, pô, respeita as pessoas, entendeu? As pessoas, elas têm responsabilidade com elas. E se elas não têm, vão pagar por isso para aprender a ter, né? E aí eu falei, não era para você fazer isso, mas eu já estava com raiva do cara. Aí ele fazia assim para mim, e eu, cara? Que é isso? O que é isso que você está falando? Aí ele falou assim, maravilhoso. Aquele é federal! Polícia Federal! Eu falei problema dele, já falei. Já falei. Você é Polícia Federal? Ele falou, bem no meu ouvido. Também sou chincheiro. Aí pronto. Aí, assim, eu falei, você tem cara mesmo. Aí ele falou, vou mostrar pra você onde é que eu fico. Aí eu saí com ele, de mão com o cara. Aqui, esse cantinho aqui, ó. Eu falei, tá, eu vou demitir o Luiz, vou botar você no lugar dele. Coitado do Luiz. Então, assim, ninguém é uma coisa só, todo mundo é múltiplo, né? Então, a ideia do... Eu fui para o circo porque tinha essa vontade. Eu já fazia muita coisa, né? Sempre inventei, pequena, tinha tablado em casa. E aí juntou a fome com a vontade de comer, claro, né? porque o circo foi essa libertação. O circo foi o caldeirão que remexeu e criou uma poção mágica que ofereceu um espaço para todo mundo que tivesse alguma coisa para falar e que tivesse força para dizer, né? Então, nesse período, eram os teatros, né? Eram os teatros, eram as casas onde a classe média ia ver seus shows, suas peças e não sei o quê, os festivais, e aqueles grandes contratantes que traziam as bandas internacionais e os empresários que cuidavam das grandes estrelas, né? As gravadoras. Era uma coisa impressionante, porque nas gravadoras todo mundo era estrela, assim, era uma coisa, negócio... Que isso? Aliás, ficou muito tempo assim, né? Porque quando eu comecei, eu sou jornalista também, quando eu comecei no jornal, as gravadoras... Nossa, os artistas eram os altares, né? O que o circo fez e essa geração do rock and roll dos anos 80, e eu entendo como rock, não só a estética musical, não. Eu entendo como rock essa atitude, uma atitude, né, inconformada, desestruturante. Então, assim, eu fui buscar o Tim Maia para o Rock Voador. Porque... Como é que foi o Tim? Aliás, você tem muitas histórias que eu quero saber. Como é que você conseguiu fazer com que o Tim Maia se apresentasse no Circo Voador? Então, eu fui... Ele não fugiu? Ele não fugiu. Ele fugiu uma vez, mas a gente ficou de mal. Mas foi rápido. Ah, é? Entendeu? Como é que foi? Rápido. Como é que foi? Tem um cartaz aqui do Tim Maia no circo. Eu fui no Cassino Bangu. Porque eu fui casada há muito tempo com um diretor de cinema que era 1000 vezes pior do que eu. 1000 vezes, assim. Então, o que ele gostava era Tim Maia e era muito amigo do Melô e tal. E aí a gente, na Rádio Cidade, eu andava por esses lugares todos, Cassino, Quadra de Favela, São Gonçalo, coisas do Niterói, não só essas coisas tão alternativas, mas em lugares também mais incluídos e tal. E aí eu vi que o Tim Maia ia fazer um show no Cassino Bangu, lá em Bangu. Aí eu chamei, eu falei, Sérgio, vamos lá no Cassino Bangu, chamar o Tim Maia, porque eu tenho medo de falar com ele sozinha. Levou segurança. Levei meu ex-marido, e aí a gente foi. E aí eu tinha um doce, era um menino da peste, menino da peste mesmo. E aí eu cheguei lá e ele ficou meio encabulado assim, né? Porque ele já estava mal visto lá também. Ele já estava fazendo um show que o cara tinha ido buscar ele com pistola.
Aí ele ficou meio desconfiado assim com a gente. Aí eu falei, não, tia, a gente é do Circo Voador. E eu estou fazendo um programa do rock voador, mas eu queria que os meninos tivessem um convívio com você. Não só os meninos músicos, que tivessem acesso a essa fonte gigante de criação que você esse artista, né, espetacular, genial. Genial. Mas também a plateia. Que você vá num lugar que seja um lugar de confluência, que venham pessoas de todos os lugares do Rio de Janeiro só para te ver. E aí ele achou muito bom. Estou achando isso muito bom, viu? Para mim, eu vou. Eu falei, então, posso te dar uma data? Que eu nem sabia se era sábado. Eu falei, tá, daí umas 3 semanas para não dar, porque eu já sabia um pouco das coisas dele, porque uns músicos já eram meio chegados na gente. Alguns músicos dele. Do Vitória Regia, na época não era Vitória Regia, né? Não, Macau, Meus Olhos Coloridos, era o próprio, o menino da guitarra. Nomes assim... Já guardo, esqueci. E aí ele aceitou e ele foi. Que é incrível. Ele aceitou e ele foi. Mas eu fui na casa dele buscar. Como que você foi lá? E aí eu fui na casa dele. Aí eu falei, ele morava ali na Fonte da Saudade. Mas por que você foi? Ele não estava chegando na hora? Não, porque eu já sabia que ele poderia faltar. Então eu fiquei, em vez de eu esperar que ele chegasse no circo, sabe, assim, eu falei, não, vou lá buscar esse cara. Aí peguei meu carro e fui buscar o Tim. Aí ele, mas por que você veio me buscar? Eu falei, porque eu quero ficar perto de você, ué. Aí vou te levar. E você linda. Ele ficou. Isso aí, sim, só podia andar 40. Não podia passar de 40. Quando eu passava de 40, ele falava, você é homicida? Você quer me matar? Ah, meu Deus. Não, tia, você está 40. Tá bom, 40, a gente vai chegar. Como é que pode, né? Ele tinha medo de tudo. Ele tinha medo de avião, de subir no Morro da Urca, tinha medo de velocidade. E a cabeça era louca. A cabeça louca. A cabeça a 1000 por hora, né? Então, assim, a proposta do rock voador que me norteou era... mistura todo mundo, junta tudo, faz as coisas se cruzarem, se frequentarem, de modo que as pessoas tenham um painel rico, né? E possam, por elas, avaliar onde está o gosto delas. E depois essas pessoas vão se misturar com outras pessoas, e até a gente começar a formar público para aquele artista e ele poder, então, ser um cara que já tem esses seguidores. Criar uma plateia para isso. Então, era formação de plateia, mas não tinha esse nome careta, porque não era isso. O que me preocupava era que todo mundo estava atrelado a gostar de uma coisa só, de algumas coisas impostas. Então, assim, você não podia misturar, sabe? Então, eu fui buscar o Tim Maia, o Egberto Gismonti, Melodia... aí Beto Guedes, Raul Seixas, Loborges, 14 Bis, todo mundo, tudo misturado no rock, tudo com os meninos novos, né, já abrindo para essas noites, e esses caras também envolvidos com as bandas novas que também renovavam o público deles. Sim, entendeu? Era uma troca, né? Era uma troca, porque... Desculpa te interromper, quem eram os jovens mais levados que você tinha? Ai, eram muitos, nossa senhora. Quem te deu mais trabalho? Mais trabalho, D2 me deu muito trabalho. O pessoal todo punk, Coquetel Molotov, a banda inteira, né, dava trabalho. E eles ensaiavam na garagem da minha casa. Ah, é? O Tatu. Tatu. O Coquetel Molotov não tinha onde ensaiar, e eu tinha uma garagem enorme, que era tão ruim de abrir o portão que eu não botava o carro. Sei. Então o carro estava na rua e tinha uma porta lateral, aí virou estúdio deles, onde eles ensaiavam, produziam fanzines, e também comiam comida toda da minha casa, e também a gente brigava, era fazia assim, as pazes? Fazia as pazes, aí... Enfim. Mas daquela geração dos anos 80, quem que... Então, o Celso não era fácil como todo mundo pensa que ele era, não era.
porque ele era muito impertinente, ele era implicante. E as pessoas que iam participar da noite dele, ele ficava do meu lado, me azucrinando para eu tirar as pessoas do palco, Jura? entendeu? Aí brigava, não, mas fulano eu não quero, não vou repetir aqui, porque ele não está aqui para se defender, senão ele pode vir, sei lá qual é, a esfera, deixa quieto lá. Mas, assim, era até pisar no palco, né? Quando pisava no palco, era todos. Aí, não, tinha muita gente impertinente, nossa. E danado, assim, que tenha te dado trabalho, que tenha te... Tudo. Iuca me deu muito trabalho, o D2 me deu muito trabalho, o pessoal, todos dos punks deram muito trabalho. Os meninos todos das bandas me davam muito trabalho, porque, primeiro, era uma confusão que eu criava. Eu misturava alhos e bugalhos. E depois que eu criei um formato, propus com eles um formato de pelo menos 3 bandas. Mas às vezes tinha 5, às vezes tinha 8, às vezes tinha 4. Então tinha uma certa ordem. A ordem que estava na minha cabeça era sempre uma compressão. A banda que fazia mais o caldeirão ferver, Sim. que tinha mais explosão, era a banda que ia ficar no melhor momento. E né? qual era o melhor momento? O melhor momento era a banda mais ou menos do meio. Do meio, né? Do meio, porque o circo já estava lotado, né? E a plateia ainda não estava cansada. Então tinha problema do início, ninguém queria começar, e aí, nossa, eles se escondiam, entendeu? O baterista estava lá nos Arcos da Lapa e lá ficava. Para ficar no meio. Para faltar alguém, claro. Aí o baixista tinha ido comer, eu mandava a gente, vai lá, vê no bar se o fulano tá lá, vai lá e fala para ele vir agora, senão não vai tocar. Aí, estava lá escondido para não tocar. Aí rebentava a corda da guitarra na hora de entrar e tinha que trocar e ficava ali. E aí não podia parar, porque era muita banda para tocar e o público também era muito inquieto. Não tinha. Quando dava intervalo, pá, sabe, a plateia era igualzinha. A arquibancada treme, né? Não, e se penduravam de cabeça para baixo, era um pesadelo, porque o público também dava muito trabalho, porque eles pulavam a cerca do muro e eles faziam, a galera muito nova, sem dinheiro, eles criavam várias estratégias para invadir o circo. E eu, sinceramente, eu achava aquilo muito bom. Criatividade. Mas assim, as pessoas falavam, poxa, mas tem mais gente aqui. Falavam, bicho, eu não estou roubando de você, nem vocês vão roubar de mim. Tem umas invasões aí, mas tudo bem. Os caras querem ver vocês, né? Eles não estão pulando o muro para me ver. Eles querem ver vocês. Então, vocês decidem. Se vocês não querem essas pessoas como público, eu vou botar os seguranças e todos que pularam eu vou botar na rua. Mas a culpa vai ser tua, não vai ser minha. Então, assim, aí virou já uma coisa meio que oficial pular os muros do circo. E tinha os penetras oficiais? Milhares! Tinha, olha, tem o bicódromo, que o Tim que botou esse apelido do bicódromo, e está até no filme do circo. Porra, bicão tem que ficar no bicódromo, porque o bicódromo, não só eles pulavam, porque esses eram os mais atiçados, eles pulavam e aí eles queriam ir no camarim beber com o artista também. Olha, e às vezes não traziam. Não era um penetra assim. Não, era simples. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, só te interromper um minuto, que o Jamari França, grande jornalista, mandou aqui uma mensagem para perguntar a você se você lembra quando você fez uma matéria com ele, entrevistando o Tim Maia na PUC, não é isso, Jamari? Acho que é isso. Sim. Primeiro que o Jamari é meu irmão, né? O Jamari, ele me acompanhou em tudo do rock. Ele foi todos do Rock Voador, todos. E ele era um andarilho, né, Jamari? Ia pro Morro da Urca, depois vinha pro circo, depois a gente ia pro Baixo Leblon para comentar as coisas que ia encontrar com o Cazuza, ia encontrar com a galera, com o Barão inteiro, com Paralamas, com a galera. Então, o Jamari, ele realmente é uma figura para mim. Ele fez ele tinha uma coluna do rock. Rock. Jamari está contando um monte de coisa. Pergunta se você lembra quando você colocou um pastor no palco para falar de Jesus. Lembro. O pastor Por que chegou... você fez isso, Jussá? Porque o pastor ficou lá de fora, berrando. Aí eu fui lá e falei, o que o senhor quer? Aí ele falou, eu
quero tirar o Satanás aí de dentro. Eu falei, pô, mas o Satanás já está aqui dentro, por que o senhor não entra? Ou então o senhor entra, entendeu? E vai encontrar com o Satanás, o senhor. Fica à vontade. Aí ele, não, porque aí eu falei, então entra. O senhor entra. Não para de gritar, entra. Vai no palco agora. Aí o cara com uma cruz começou a colocar a cruz assim para mim. Você está tomada. Eu falei, você está vazio. O cara foi pro circo, lá pro palco. Logicamente tomou uma vaia transmonumental, seguida de todos os palavrões que todo mundo sabia falar. E o cara saiu e foi embora, entendeu? Mas todo mundo sabe, mas que eu vou, esse cara vai ficar lá fora gritando. Nunca mais voltou. Nunca mais, nem ele. De vez em quando tem uns crentes lá que querem fazer um show no circo e falam, não, vá procurar outro lugar que aqui não tem água benta. Não, você não usa água benta, não pode entrar no circo. Entendeu? Mas assim, Jamari foi um grandíssimo parceiro. E ele fez, não só o Circo Voador, ele fez muita coisa comigo, festival de Juiz de Fora, Circo de Cabo Frio. O Jamari e a Ana Maria Baiana, eles tinham colunas, uma no Globo, a Ana no Globo, com o Zé Emílio Rondon, e o Jama no JB. Então, ele é uma pessoa que sabe muito sobre rock do mundo inteiro. Sabe tudo, é um mestre. É um mestre. Agora tá lá na casa do caramba, lá no alto, aí fica aqui querendo, sabe? Manda mais. Desce, meu filho, desce. Mas, enfim, assim, então, essa lógica de que era melhor a gente criar muita confusão e oferecer muita informação, era melhor do que a gente ser acomodado, cordato ali e tal, ser aceito, né? E essa foi a lógica. Eu lembro que eu juntei o Tim Maia, até o Marcelo Nova. Eu apresentei o Marcelo para o Raul Seixas, eles não se conheciam. Olha, o Raul chegou... E ficou com ele até o fim da vida, né? Sim, foi uma pessoa especial na vida do Raul. Foi. Mas estava assim, estava tocando o Marcelo, o Camisa de Vênus, né, que tem essa passagem dele com esse nome, né? Que esse nome o nome era muito pior. Qual era o nome? O nome era Cor de Pica. Aí a gravadora pediu para ele trocar, porque a Rádio Cidade não queria falar o nome dele. Aí trocou para Camisa de Vênus, que era a mesma coisa. O sentido era o mesmo, mas foi mais aceito. Mas deu um verniz. Deu um verniz. E ele era louco pelo Raul, louco. E aí estava nessa noite, ele estava Lobão e Marcelo, Camisa, né, tocando. Na mesma noite tinha mais alguém que não estou nem lembrada, não sei se era o Brilho da Cidade, do Arnaldo, do Claudinho Zoli, não estou me lembrando da terceira banda. Mas eu tinha falado com o Raul e convidado ele para vir no Rock Voador. E aí a nossa conversa foi... cartaz também do Raul. Gente. A nossa conversa... Sensacional. Gente, que figura linda. Que maravilha conhecer o Raul Seixas. Mas fala... A minha filha usou as roupinhas da filha dele. Usou? A Gabi usou as roupinhas da Vivi. A gente ficou muito amigo. Aí eu liguei para o Raul. Nada pequeno, entendeu? Tim Maia, Raul, Egberto. Nada pequeno, porque pequeno éramos nós, que estávamos querendo fazer balbúrdia. Aí eu liguei e o Raul atendeu no estúdio dele. Eu falei, Raul, é Maria Jussá, eu estou fazendo o Rock Voador, queria muito que você viesse. Ele falou, eu estou sabendo do Rock Voador, acho muito legal isso que está acontecendo no Rio, que bom. Eu falei, pois é, mas queria que você viesse, está fazendo falta. Mas como é que você me encontrou? Eu estou em Urano, eu estava em Vênus, a gente se encontrou aí numa plataforma, e aí eu estou aproveitando para te dar um recado. Então tá, então me liga amanhã. Nesse mesmo horário? Nesse mesmo horário. Liguei. Desligou. Eu desliguei. No dia seguinte, eu liguei de novo, naquele mesmo horário. Maluco tem que ter método, claro. Entendeu? Maluco tem que ter método. O maluco que sonha de ser careta para ser organizado, mas não consegue. Mas quer. Aí, mesmo horário. Tá? Telefone, Raul atendeu. Jura? Raul,
Você já chegou de Urano? Porque eu já tô com o pé na terra. Ele, não, eu tô aqui, Maria Jussá, tudo bem e tal, não sei o quê. Eu falei, então, você vem no circo? Aí ele falou, vou. Aí, você pode falar, ele falou para mim, você pode falar com a Kika? Eu falei, claro, eu só queria saber se você queria vir. Aí, claro, eu falei com a Kika, a gente acertou. A Kika é a mãe da Vivi, filhinha do Raul. E eram casados e tal, e a Kika cuidava dele, aí acertamos tudo. Só que aí, 2 semanas depois que eu falei, ele falou assim, antes de desligar, de passar para a Kika, ele falou assim, não, eu vou no circo. Antes eu vou no circo. Eu falei, então venha, a gente vai te esperar. Aí, bom, passou 2 semanas, ele ia fazer o show no intervalo de 1 mês, mais ou menos. E aí ele chegou do nada, ele com a Kika. Eu estava no circo nessa noite do Lobão, do Camisa, a terceira banda. E aí, quando vejo os dois, Raul, que legal você ter vindo. Ele, não combinei com você que eu vim. Eu falei, combinou, que bom. Aí o Sérgio também estava, que fazia os vídeos. O Sérgio Pel fez a primeira parte do acervo do circo, foi coordenada por ele, logicamente, com vários amigos que filmaram com ele, outros cineastas e tal. Mas ele era a pessoa que levou isso. E aí o Sérgio estava lá e tal, não sei o quê, o Camisa estava no palco. Aí o Raul falou assim, o que está tocando? Eu falei, é o Camisa. E o Marcelo gosta muito de você. Ele é muito apaixonado. Você quer conhecer o Marcelo, Nova? Aí ele falou, quero. Eu falei, então tá bom. Eu vou subir no palco, vou falar com ele, já te pego. Tá bom. Aí eu subi. E falei, Marcelo, o Raul Seixas está aqui. Ele, quem? Aí ele, quê? O Raul Seixas está aqui, lá embaixo. Ai, olha só, vejo, sabe, desestruturar o meu show. Tá falando que o Raul Seixas está aqui, tá maluca? Eu falei, não, você que tá. Vou trazer o Raul. Desci, puta, desci. Peguei o Raul. Raul, vamos lá no Marcelo. Aí, quando o Raul botou o pé na porta do palco, na entrada, o circo voador congelou. O cara que estava na câmera não filmou. Ai, meu Deus. O cara largou e foi embora. Não acredito. Largou a câmera e foi embora. E não tinha celular, ninguém não, gravou não esse tinha momento. nada. E era lá no alto, só tinha aquela câmera também, né? E aquele toquinho de fita, porque eu estava ouvindo a entrevista do Luiz Antônio, as mesmas coisas que aconteceram na Fluminense, que gravava em cima das coisas, acontecia no circo. A gente pegava uma fita VHS e todas as pontinhas que sobravam, a gente gravava outra coisa. Não gravava em cima, mas às vezes gravava também. Por isso que o acervo do circo foi tão difícil de montar, entendeu? Já está uns 12 ou 14 anos montando, porque teve que olhar todas as fitas. Era outra época, né? E também eu acho assim que, eu não sei, posso estar errada, mas que eu acho que no momento que vocês estavam fazendo, vocês não tinham noção da importância que vocês teriam, a gente né? trabalhou na explosão, né? Exatamente. A gente trabalhou na explosão, é aquela coisa da matéria que em choque, né? Entra em choque, em combustão, e aquilo processado gera uma outra energia, né? Uma outra coisa. Então, a gente estava nesse processo de explosão de todo mundo, especialmente porque estávamos saindo dessa ditadura indesejável. Os meninos, as bandas de rock, elas explodiam nas garagens, sabe? Nas praças. Eles começaram, era tudo meio rato, porque como não tinha lugar para tocar, e como também a polícia não dava trégua... Falando em rato, a gente tem um cartaz aqui de um show que mudou, que fez história no circo voador, né? Ratos de Porão, João, meu querido. João Gordo, ele disse que eu acuso ele de fechar o circo, mas ele disse, mas foi melhor para você. Ele disse para mim, eu falo, claro, sou muito grata a você, de você ter feito essa merda que você fez, cara. Jussá, conta, porque assim, são tantas histórias e a gente já está aqui quase no final. Conta a história do Ratos do Porão, que é uma história que realmente marcou a história do circo. É uma história que marcou a história. Porque assim, então, o circo começou a ter muito capital humano, né? E ser muito querido por todo mundo.
a história, o circo sempre foi irreverente, insubordinado, essa coisa, né? Então, eu não sei bem porquê, as pessoas queriam comprar o circo voador. É uma proposta do César Maia, foi um sujeito lá, que era um presidente, sei lá o quê, da Rio Tour, não sei o quê, na minha casa, perguntar se não queria vender o circo. Eu falei, cara, eu te dou o circo, eu te dou o Cristo Redentor e Pão de Açúcar de bonificação, você fica com todos os ícones da cidade. Aí, bom, sei lá porque cargas d'água me pediram um circo, porque o Conde tinha ganho a eleição e queria festejar no circo. Eu falei, cara, que lugar, nossa, não sei se total, porque é o lugar mais rebelde, impraticável. Aí, por muita discussão, muita polidez, né? Que então, usei tudo que eu podia, nunca mais tive, porque esgotei tudo nessa data. Eu falei, cara, olha só, então é o seguinte, vou te dar um horário. Ele falou, não, mas o prefeito pode vir a hora que ele quiser. Não, cara, vou te dar um horário. A casa é minha. Vamos combinar aqui, tudo bem, mas tem que ter um horário. Porque tem 3 shows programados e as pessoas estão vindo de fora do Rio de Janeiro. E qual era o show? Era Ratos de Porão. Olha a orelhinha do Mickey. Garotos Podres, Ratos de Porão. Qual era o outro? Garotos Podres Ratos de Porão, não sei o outro, terceiro. Já está muito bom que eu lembrei de dois. E aí, bom, os caras, punk, Garotos Podres, Ratos de Porão, nós éramos uma banda de Porto Alegre. Tudo de fora do Rio. Aí tá, eu marquei, de 7 às 10 fica com vocês. De 10 às 11 a gente vai arrumar o circo e às 11 horas entra o público das bandas, dos artistas que estão vindo de fora. Primeiro eu ofereci, vem no domingo, tem orquestra Tabajara, tá? Cara, os caras não quiseram. Aí, cara, quando chegou às 7 horas, começaram a entrar umas senhoras, com os cabelos, né? Umas roupitas, assim, umas joias, me lembrei do John Lennon, do bater palma com as pulseiras. E aí eu falei, cara, que é isso que vai acontecer aqui hoje com essas pessoas, vestido de seda, sapato alto. Bom, as pessoas foram ficando. E o Conde não chegava. Quando era para chegar às 7. Quando foi, sei lá, ele ia chegar às 8h30 e tal, ele começou a atrasar. Ai, não, 8h30, não chegou, 15 para as 9, 9 horas, 9h30, 10 horas. Eu falei, cara, não foi isso que a gente combinou. Mais, né? Eu vou botar vocês para fora, entendeu? Aí, 11 horas, eu falei, ó, vou abrir o portão e o público vai entrar e se vocês não saírem, vocês se misturem. Não, e é um público do Ratos de Porão, né? Ratos de Porão e Garotos Podres. Garotos Podres. Do mal que dizia barbaridade. Não gosto de política, nunca gostei, nem de ontem, nem de hoje, nem de que vão voltar, vou fazer cocô. Era uma coisa, Garotos Podres. Era outra coisa. Era o grupo. Aí sim, isso que o rock foi legal. Porque aí as manifestações eram das classes, entendeu? Então, sim, os meninos punks, eles reclamavam da vida deles, da falta de oportunidade, do desprezo. É quase uma crônica da vida deles, né? Então, isso é que era o coisa que até eu vi que Luiz Antônio falou um pouco. Eram os garotos numa geração falando para a sua própria geração. E o palco do circo muito aberto, então toda a diversidade de discurso, de queixa, de reclamação e também de sugestões apareceu ali, entendeu? Tinham bandas para falar com aquele público. Claro. E aí eu misturava tudo para outros saberem que aquilo existia também. Agora entendeu? Finaliza o negócio aí, do Porão. Aí o Conde chegou, eu abri o portão, 11 horas, estava dentro da programação. E aí o Conde chegou 11, quase 15 para meia-noite. Cara, quando ele chegou... Deu ruim, né? Deu ruim. O João começou a chamar. Cara, esse babaca. Aí o público veio todo pra cima, pra arquibancada, entendeu? E ainda tinha uma música, Papai Noel, filha da puta, capitalista safado, dá dinheiro pro menino, dá presente pro menino rico. Era uma música. O Conde, a segurança dos Conde, achou que era falando com ele. Nossa. Porque, assim, a figura, né?
Aí, cara, deu ruim. Deu ruim e eles faziam assim, que iam matar, e não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando foi embora, no mesmo momento, com toda aquela entourage dele e mais aquele público que ele tinha convidado, saíram aí eu falei, começou o show, dane-se, entendeu? Eu falei, ó, segunda-feira a gente vai estar fechado, ó, pra gente. Aí, não vai nada, não, vai estar. Aí, E fechou, outra, né? fechou. Os caras fizeram um negócio tão arbitrário, né? arrogante e autoritário, que eles fecharam o circo. Isso era sábado. Domingo não tinha diário oficial, entendeu? Segunda-feira, o circo estava caçado, publicado em diário oficial, com uma notificação, um aviso que chegou lá para fechar, sem conversa, Usaram a sem caneta, defesa. né? Usaram a caneta. Fecharam todos os portões e a gente ficou proibido de entrar. E quanto tempo depois do circo voltou? 8 anos. Mas aí fui para a justiça. Aí fui para a justiça porque não teve acordo. A gente ficou 8 anos sem o circo. Sim. E quando o circo voltou, já voltou com outra geração. Mas é uma coisa tão incrível, a coisa tão metabólica, né? A necessidade da gente se expressar e ser ouvido. Isso é inerente ao ser humano. Então, assim, as gerações se sucedem, mas a necessidade se mantém. Então, a geração nova do Circo Voador, que abriu em 2004, era a mesma coisa nessa geração. Então, era um bando de meninos, primeiro que ocupamos o canteiro de obras, né? Losada foi o menino do canteiro de obras. Minha filha foi menina do canteiro de obras. Toda a geração, enfim, todos os novos do circo, agora, que já não estão tão novos assim, vieram do canteiro de obras que a gente resolveu ocupar o canteiro tão logo o STF determinou que devolvesse o alvará para a gente. E aí a gente não queria que o circo fosse determinado pela prancheta da Secretaria de Obras, nem tampouco dos nossos amigos. Aí o Cirquis, que era secretário, foi incrível. E você nunca mais encontrou César Maia? Encontrei. E aí? Ele foi muito gentil e eu também. Ele mandou me chamar, perguntou se eu não queria ir lá conversar. Eu fui conversar com ele. Tomamos um café civilizadamente, porque ele é um homem muito culto, claro, muito educado. Muito culto. E aí ele falou que não queria aquilo, entendeu? Que ele estava atendendo a um pedido do Conde, que foi vaiado lá, mas que depois o Conde não quis mais perdoar a gente, entendeu? O Conde falou, enquanto eu ficar aqui, não vai abrir. Jussá, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente tem 10 minutos. Queria saber se os jovens dos anos 80 são diferentes dos jovens de hoje. Você já falou que não são jovens, são jovens, né? Mas você vê alguma diferença? Assim, você acha? A diferença dos tempos, né? Os jovens de hoje têm acesso e têm uma linguagem também estruturada em novo momento. A tecnologia modificou tudo isso, os avanços sociais, toda a sociedade evoluiu. Mas a inquietação e os questionamentos e as necessidades, eu acho que são totalmente... O rock é o hip hop de hoje. O hip hop é a linguagem dos anos 2000. O que o rock foi nessas 2 ou 3 décadas, quase 3, o hip hop veio com todas as nuances, né? Todo tipo de denúncia dos Racionais MC, do MV Bill, do Tiro Inicial, do Nino Rap. O primeiro disco de hip hop, CD, foi nos anos 80 ainda, já no final dos anos 80. Então, eu acho que os meninos de hoje, eles têm a mesma inquietação, fazem a mesma coisa, são muito mais lúcidos diante da nossa geração, né? Porque eles foram criados já por uns pais mais conscientes, né? Já a democracia
já coloca tudo em outro patamar. Quer dizer, a escola já discute, a família já discute, andar na rua já é um território livre, né? A censura é questionada, as comunicações são muito rápidas. Globalização, né, que antigamente... Os meninos estão tocando tudo no Japão hoje. Eles falam assim para mim, estive no Japão. Eu falei, fui. É mesmo? Mas como você foi no Japão a pé? Não, os caras compraram 8 shows nossos. Assim, Benegão vai no Japão toda hora. A galera vai para a Alemanha, vai para... Tá fazendo uma turnê nos Estados Unidos. Você fala, o que é isso, pé rapado? De onde você tirou esse negócio? Então, as conexões são diferentes, né? Porque é outro momento. Mas eu acho que a juventude é igualmente inquieta e trabalhosa também, né? Porque a coisa da discussão é uma geração de muita discussão, muito desaforo, entendeu? Muita discórdia, né? Eu vejo assim, a minha filha... Não, mas eu não acho isso. Todos esses... Você não pode falar nada. Nada, tá errado. nada. Né? Aí, quando não está comigo, ela está com o mundo. E aí eu faço parte desse mundo, né? Mas eu acho que essa geração, aquela coisa do quarto, do meu espaço, dos meus direitos, da minha escolha, eu acho que, logicamente, está colocada em outro nível. Hoje, a consciência social, a consciência coletiva, né? As organizações dos grupos... Né? A gente trabalhou debaixo de uma tirania, né? Porque 21 anos, cara, uma criança que tinha 15 anos, acabou a ditadura, ela tinha 36. Como é que era você? A gente tem 5 minutos, tão pouco tempo para conversar com a Jussá. Como é que era você, mulher, numa época, né, que as mulheres, assim, poucas mulheres no rock, né, Jussá? Muito poucos. O rock é muito machista, e era muito machista. Nos anos 80, bastante. A minha equipe era toda menina. E todas as mulheres da gota, assim, entendeu? Tudo desavisada dos preceitos sociais e valores. Mas, assim, tudo isso que todo mundo escrevia, cantava, fazia alguma coisa. Era muito difícil, porque era tão difícil, porque o impacto era tão grande entre a gente e os empresários e os meninos do rock, porque as meninas que acompanhavam esses caras, elas seguiam o padrão que eles ditavam. Padrão machista. Machista. Então, elas se vestiam do jeito que eles queriam, elas falavam do jeito que eles queriam, elas tinham atitude. E a gente, eu nunca tive isso, eu sempre dei pouca importância, ou nenhuma, a esses estereótipos e tal. Mas tinha momentos que o cara assim, não falava com a gente. Sabe? E mesmo no nosso grupo, porque assim, o ambiente do Circo Voador já é um ambiente um pouco mais desconstruído, né? Já está lá dentro quem já não aceita muito essas coisas que são assim, esses valores. Mas era bem difícil, porque dentro do próprio grupo tinha. E depois eu enfrentei bastante dificuldade com homens em todos os lugares que eu fui. Mas porque sempre tive uma posição de comando, sempre propunha alguma coisa. Então, como eu propunha, era minha que mandava, a bola era minha. Então, quem quisesse jogar, que arranjasse a sua bola. Uma mulher de 1,64 m vai mandar em mim? Nossa, ela tinha muito isso. Teve uma história do Made in Brasil que o cara simplesmente não falou com a gente. E a menina que fazia isso era menina também. Às vezes era casada com uma outra menina. Então, ficava assim, o cara que era o dono do senhor era gay. Então, assim, como assim não falava com vocês? Não, o cara olhava pra gente assim, eles achavam que a gente ia servir no camarim, alguma coisa assim, entendeu? Ou era passadeira lá, e você sei lá, camareira. Ordem naquilo tudo. E eu falei assim, Zé, eu acho que eles não vão falar conosco. O Made in Brasil, que era uma banda na época, o Cornélio, o vocalista, era uma banda assim que, nossa, Made in Brasil, quando chegou no Rio, com tudo, caminhão, ônibus, o caramba. Então não cabia no circo o equipamento deles. Aí a gente ficou, e eles tomaram o circo. Quando chegou um determinado, eu falei, chega, né? Acabou a passagem de som. Desci lá de cima e falei, acaba a passagem de som. São tantas horas e agora a gente vai, a nossa equipe vai descansar e vocês vão pro hotel. Aí o cara olhou para mim assim, meio,
que isso? Eu falei, meu nome é Maria Jussá e eu dirijo o Circo Voador. Aí ele, não, tá, tudo bem, não sei o que, tararé. Também não me enfrentou, mas ficou desapontado. Mas era assim, artista, né? Aquela coisa que é mal educada, fala palavrão, diz não sei o quê, ou é um doce. Né? Então, normalmente, eles são mais para doce, mas são... Mas tem uns... Tem uns que não são. Eu só vou mostrar esse cartaz correndo aqui. Opa, meu óculos caiu, não tem problema. Vou mostrar esse cartaz correndo, porque eu acho que isso faz parte... Mas isso é um ganho incrível. Não é? Ramones, nego não acredita quando eu digo que o Ramones tocou no Circo Voador. O empresário do Ramones não queria que ele tocasse, que achava o circo uma pocilga. Ele falou que lugar sujo, feio. Aí o Joe Ramones falou, não, esse lugar aqui é uma maravilha. Não só eles tocaram, como eles tocaram muito. Eles tocaram quase 3 horas. Nossa! Entendeu? O cara mandava ele sair, não. Eles ficaram no palco. Foi inesquecível esse show. Nossa, sensacional. Maria Jussá, infelizmente, nosso papo está acabando. Quero te agradecer. Amei conversar com você, porque eu amo o rock nacional. Ai, que bom. E eu acho que você foi uma mulher que abriu muitas portas para gente. A gente não tem muita diferença de idade, mas você abriu muitas portas para quem veio depois. Então, quero te agradecer muito. Eu te agradeço muito, mesmo porque o Péricles o Péricles é um fofo, trabalhou comigo também, entendeu? É outro menino do rock. O Peck é o produtor que está fazendo todo o festival. O festival dele, que está maravilhoso. Maravilhoso. Não percam. Muito linda essa ideia. E você, Ana Cláudia, é uma linda. Obrigada. Obrigada a você por me chamar. E se precisar e eu puder estar junto com vocês, vou querer estar Obrigada sempre. pelos cartazes, esse acervo todo é do Circo Voador. Eu gostaria, a gente está finalizando aqui, quero falar para vocês que a Lucinha Araújo não pôde vir, mas que a Jussá veio lindamente, que vinha semana que vem. Semana que vem Léo Jaime, que é um cara sensacional. Nossa, que eu tô louca para bater papo com ele. Muito bom. E eu preciso falar dos protocolos de segurança aqui do CCBB, que são levados muito a sério. O CCBB está seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A entrada do público é permitida apenas com agendamento online, que possibilita manter um controle rígido da quantidade de pessoas no prédio e comprovante de vacinação. Ainda conta com fluxo único de circulação, medição de temperatura, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e sinalizadores no piso para o distanciamento. Tem um pouco de dificuldade de falar disponibilização, assim. Nos teatros e cinemas, a lotação está reduzida para 40%. Então, boa noite, essa noite maravilhosa. E até quinta no Papo Rock, às 7 horas, aqui no CCBB do Rio, com Léo Jaime. Obrigada, Jussá. Obrigada a você, Ana. Estou feliz.